Um bom dia a todos os irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Nesta manhã de domingo, nós da Igreja Assembleia de Deus Marco do Evangelho, saudamos com um bem-vindo todos os alunos da nossa EBD, também saudamos nossos irmãos de outras igrejas e os amigos que nos acompanham por meio deste canal, com um bem-vindo em nome de Jesus. Hoje, dia 20 de setembro, terceiro domingo de setembro, é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Se pesquisarmos a história da Escola Bíblica Dominical, vamos constatar os benefícios proporcionados por ela ao longo da sua existência. Compreenderemos a sua importância e contínua relevância para os dias atuais. Eu sou um cristão, fruto da escola dominical, e creio que você foi e continua sendo também um fruto da escola bíblica dominical. A EBD, ela possui uma dinâmica que a distingue das outras atividades da igreja, pois nela podemos conhecer mais de Cristo e do seu Evangelho por meio de uma linguagem peculiar, de acordo com a faixa etária específica de cada aluno. Daí a sua validade permanente. Então, celebremos a nossa escola dominical e eu parabenizo todos alcançados pelo ensino da palavra de Deus que ela nos proporciona. Vamos então para mais uma lição da escola bíblica dominical. A lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre da nossa revista de adultos, terceiro trimestre de 2020, que tem por tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Antes de iniciarmos a aula, eu peço para que você que nos acompanhe não deixe de se inscrever no canal, comentar e curtir os nossos vídeos. Não esqueça também de compartilhar com os seus amigos e parentes para que a palavra de Deus os alcance. Tenha também em mãos a sua revista da Escola Bíblica Dominical e também a sua Bíblia. E reúna, se possível, toda a sua família e esteja atento, ore em espírito e com temor receba a palavra de Deus nessa manhã. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, diante de Ti estamos nesta manhã de domingo para juntos, ó Deus, estudarmos a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que venha abençoar cada família, Senhor Deus, que está presente, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa os alcançar nesta manhã com a Tua presença, com a presença do Espírito Santo, e que o Senhor possa falar poderosamente em nosso coração, e que o Senhor possa avivar, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa fé, e que possamos, Senhor Deus, a cada dia mais permanecermos firmes e fiéis, aguardando a nossa bem-aventurança, Pai. Nós te agradecemos por tudo e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, como nós havíamos falado, nós vamos estudar hoje a lição de número 12, que tem por tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O textuário da nossa lição diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 14. A nossa verdade prática diz o seguinte:
O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Bom, o objetivo geral da nossa lição é salientar o perigo das uniões ilícitas. Mas antes de nós entrarmos na lição, nós vamos ler a nossa leitura bíblica em classe da nossa lição, para que nós possamos estar a par do que nós estudaremos, do que aprenderemos na lição desta manhã. Está aí, então, em Esdras, no capítulo 9, do verso 1 a 4, Neemias, o capítulo 13, do verso 23 ao 26, e o capítulo 9 de Neemias, o versículo 38, e também o capítulo 10 de Neemias, o versículo 1, o versículo 29 e o versículo 30. Vamos fazer, então, uma breve leitura para que assim possamos entrar na nossa lição. Diz assim, o versículo 1 de Esdras, capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu me fiquei assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Agora, Neemias 13, verso 23 ao 26. Diz assim: vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmo. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. O versículo 38 do capítulo 9 de Neemias. E com tudo isto, fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Agora, o capítulo 10 de Neemias, o verso 1, 29 e 30, diz assim: e os que selaram foram Neemias, o Tirzata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos,
os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andaram na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Então, como nós falamos anteriormente, o objetivo geral desta lição é salientar para você que me ouve o perigo das uniões ilícitas. A nossa lição aí, a introdução, ela diz o seguinte: nesta lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema. E também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. A função da palavra de Deus é chamar seu povo a se separar do pecado. Somente por meio da misericórdia de Deus podemos encontrar graça de não sermos castigados como deveríamos quando não observamos a palavra de Deus. Foi por este motivo que Esdras, conforme a leitura bíblica da nossa lição, aí no versículo 4, ele fica atônito, ele rasga os seus vestidos, arranca os cabelos da sua cabeça e barba e busca com profunda dor a ajuda de Deus quando toma conhecimento de que o povo de Deus, pós-exílio, tomava mulheres pagãs, misturando a semente de Deus. E essa advertência Deus havia determinado por meio de Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 3 e 4, Moisés escreveu assim: não te aparentarás com as nações ao redor, não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois essas uniões, fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. A observância à palavra de Deus poupa-nos de sofrermos o castigo que nos é dado por meio da desobediência. O primeiro ponto da nossa lição, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento. Então, o primeiro subtópico aí do ponto 1 diz que a ira e a reação de Esdras. Então, aí, quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. No finalzinho desse tópico diz aí: na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 26, ireis, mas não pequeis. Esdras, ele se ira com as atitudes pecaminosas do povo e, movido por um zelo divino, ele rasga suas vestes, porém, a sua reação não foi de pecar, mas sim foi de orar. Nossa maior garantia
contra o pecado é ficar chocado com ele. E vamos ler a oração de Esdras aí no capítulo 9, o versículo 6 e 15 da nossa Bíblia. Eu vou fazer a leitura e você assim me acompanhe, e você pode também utilizar a Bíblia e também assim fazer. Esdras, capítulo 9, do verso 6 ao verso 15, diz assim, ó: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar. Para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. O versículo 9, porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas aos seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança aos vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até nos haver restantes, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos de ti, na nossa culpa, porque ninguém há quem possa estar na tua presença por causa disso. A misericórdia de Deus, a graça de Deus que poupou o seu povo. Neemias chega a dizer que tudo aquilo que eles passaram foi pouco do que eles mereciam. Qual é o grande pecado exposto nesta oração pela palavra do Senhor? Esdras, ele determina com clareza.
O versículo 10 diz assim, ó, porque deixamos os teus mandamentos. Este foi o pecado do povo, deixar, abandonar o mandamento, a palavra de Deus. E que mandamento foi este? O versículo 2 diz, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos. Todavia, o povo de Israel, ele não se manteve separado. E foi justamente por causa dessa atitude que levou o povo ao cativeiro. E novamente, eles estavam realizando o mesmo erro. Foram infiéis a Deus, fracassando em se manter separados. Neemias faz ali uma reflexão juntamente com aquele povo por meio da sua oração. Se hoje nós fomos exilados, se habitamos no cativeiro, foi justamente por causa dos nossos pecados, por causa das nossas alianças que fizemos com os povos e não observamos a palavra de Deus. Agora Deus, por sua misericórdia, Ele nos dá uma oportunidade de sairmos deste cativeiro, de podermos reconstruir o templo, de podermos reconstruir os muros, de podermos de novo estarmos na nossa cidade, em Jerusalém. E vocês voltam a praticar as mesmas coisas, se unindo às mulheres pagãs. Então, o povo é advertido por Neemias, porque o povo de Israel estava cometendo os mesmos pecados e os mesmos delitos. O segundo subponto desse tópico 1 diz que o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Diz aí, ó, Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo, agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras, levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te. Todo o nosso pesar e subsequente confissão devem nos levar além disso, devem nos conduzir ao arrependimento e mudança. No capítulo 10 de Esdras, no versículo 11, Esdras, ele não diz apenas, fazei a confissão ao Senhor. Olha o que diz o versículo 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Então, Esdras, ele ordena para que o povo não somente confesse os seus pecados, mas ele acrescenta, fazei a sua vontade, a vontade de Deus. E nesse caso, qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era, apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. Então o povo, ele precisava confessar os seus pecados, mas precisava também abandoná-los. De nada adianta, irmãos, nos quebrantarmos diante dos nossos pecados, mas se continuarmos ainda a sermos dominados, sermos escravos, praticando ainda os pecados. Então, é fundamental que aquele povo confessasse os seus pecados, mas também fizesse a vontade de Deus, aquilo que agradava a Deus, que era se apartar daquelas terras e das mulheres estranhas.
O terceiro ponto aí, o terceiro subtópico ainda do primeiro ponto, diz que o arrependimento do povo. Esdras, ele levantou-se e ajuramentou a todos que faria conforme as palavras de Secanias, e o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredidos e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. O último ponto aí desse tópico diz assim, ó, que vários judeus, olha só, inclusive sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. E Neemias os fez jurar que não mais fariam isto. E Neemias não somente os fez jurar, diz aí, Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. E o último ponto diz assim, ó, um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Nós, de acordo com as aulas anteriores, nós sabemos o quanto esse Sambalate, ele conspirou para que os muros não fossem edificados, para que o templo não fosse restaurado. E agora, entre o grupo de sacerdote, encontra-se um genro de Sambalate. Então, Neemias, vendo isso, rapidamente, ele tirou a sua ocupação e nomeou outro em seu lugar. Então, no capítulo 10, Esdras, ele acusa o povo da infidelidade e os incita à confissão. Como nós vemos aí no versículo 10 e 11. O povo, ele confessa o pecado e age conforme sugerido. Olha o que diz o versículo 12. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as suas palavras, assim nos convém fazer. E as esposas estrangeiras, elas são mandadas embora, como está aí no versículo 18 e 19 do capítulo 10 de Esdras. Diz assim, ó, acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que se casaram com as mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maesias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Amados irmãos e irmãs, o câncer da impureza dentro de uma comunidade é um perigo tão grande para a existência dessa comunidade quanto as ameaças externas representadas pelos inimigos e pelos falsos amigos. Paulo assim advertiu a igreja de Éfeso, que ele dizia que iriam se infiltrar entre a igreja pessoas, lobos, que estarão arremetendo contra o rebanho e causando danos muito grandes. E hoje a gente percebe isso dentro da igreja, por isso que é interessante em que haja a disciplina, em que haja a observância da palavra de Deus, em que haja realmente um combate contra o pecado, para que isso, de forma alguma, venha causar problemas no seio da igreja.
Então, esses casamentos mistos ameaçavam roubar o coração de Israel e afastá-los da lealdade ao Senhor. O segundo tópico da nossa lição diz assim: por que um judeu não devia casar com uma pagã? O primeiro ponto desse tópico diz: Deus havia proibido o casamento misto. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião da sua mulher pagã. Irmãos, Deus é um Deus santo. Isso significa que Ele está totalmente separado do pecado. E Ele chama o seu povo para ser também um povo santo. Certo? E o povo havia profanado essa aliança. E Deus, por ser santo, exige que o povo dele também seja santo. A palavra de Deus diz que Deus ele veio buscar um povo, vem buscar um povo especial. Como ele vem buscar um povo especial, se o povo não está sendo especial? Como ele vem buscar um povo zeloso, se o povo não está sendo zeloso? Se um povo santo, se o povo não está sendo santo? Então, o povo havia profanado esta aliança. E que nós, de forma nenhuma, irmãos, venhamos a nos contaminar, a nos unir, né, com o mundo, para que nós também não fiquemos fora da aliança que Deus assim fez conosco por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. O nosso comentarista, ele dá dois exemplos aí, né? Salomão e Acabe. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, ele contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. O Neemias, ele usa o exemplo de Salomão para ensinar o povo. Na nossa leitura bíblica em classe, o versículo 26, Neemias cita isso. Porventura não pecou nisso Salomão? Neemias falando para o povo. Rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus de Israel sobre todo o reino, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Então, Neemias cita o exemplo de Salomão, e por causa desse ato de Salomão, o resultado foi a divisão do reino. A nação de Israel se dividiu em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, justamente por causa deste pecado que Salomão cometeu, fazendo com que o povo não fosse um povo totalmente exclusivo, peculiar de Deus. E isso trouxe como consequência essa divisão. E, consequentemente, o exílio, o cativeiro, a dor, o sofrimento. Então, que nós possamos observar a palavra de Deus. O outro exemplo que a nossa lição dá é Acabe, que foi um rei de Israel, casou-se com Jezabel,
uma princesa sidônia. E o resultado disso também foi uma lástima. Foi uma lástima. Jezabel, ela fortaleceu o culto a Baal e perseguiu os profetas de Deus, matando. Amados irmãos, hoje os crentes casados devem deixar o seu cônjuge por causa de Cristo? De jeito nenhum. Os apóstolos Paulo e Pedro ensinam como devem proceder. Em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 1, Pedro, ele diz assim, ó, da mesma maneira, esposas, cada um de vós sejam submissas ao vosso próprio marido, com o propósito de que alguns, contra a palavra, sejam convertidos, sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Paulo também ensina justamente isso, né, que nós devemos, que aquele que é casado com uma descrente, ele não deve de forma nenhuma abandonar se ela assim consentir. E da mesma forma, a mulher, se tem um marido descrente, não deve abandonar, mas que por meio da sua vida piedosa, este seu esposo ou a esposa possam assim conhecer a Deus, a sua palavra, e venham se converter. Né? Então, a situação do povo de Israel é que ela colocava em xeque a própria vinda do Messias. Né? Esses casamentos mistos colocavam em situação de perigo a própria chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Deus assim proibiu, né? Teve o cuidado para que o povo não se contaminasse e servissem a outros deuses e esquecesse do Deus Salvador. O terceiro ponto da nossa lição diz que a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência e a orientação dada na lei divina que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se casem com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como, por exemplo, na Espanha, Polônia, Inglaterra e por ocasião da Segunda Guerra Mundial e o nazismo na Alemanha. Então, pela história, nós vamos constatar que a preservação do povo judeu foi um milagre. Um povo que não era povo, que era pequeno e que Deus assim separou para, ao longo da história, formar uma grande nação. E ao longo de toda a história, esse povo foi perseguido, quase dizimado. Mas como Esdras diz na sua palavra, Deus ainda guardou um remanescente por misericórdia, para cumprir assim a sua palavra. Então, e mesmo depois de que Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, para nos dar a salvação, ainda o povo judeu continuou a passar por perseguição. E quase
desapareceu da face da terra. Mas Deus é fiel à sua palavra e preservou esse povo. E os conflitos não cessaram. Em 1948, quando as nações reconheceram Israel como Estado, os conflitos, as perseguições ainda continuam. Mas a gente vê que, em meio a todas estas coisas, Deus tem guardado, Deus tem dado graça a este povo. E eu creio que o Senhor tem promessas para esta nação. O quarto ponto da nossa lição e o nosso quinto ponto são pontos práticos em relação à nossa vida de hoje. O quarto tópico diz que uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. O nosso comentarista, no segundo ponto aí, no segundo parágrafo, diz assim, porque assim como o casamento, na direção do Senhor, enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter união de corpo e, em parte, de alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Que nós possamos, amados irmãos, ensinar, aos nossos filhos a respeito da escolha que eles devem fazer quando desejarem assim se casar. É muito importante que essa decisão seja pautada de acordo com a palavra de Deus. O versículo 39 de 1 Coríntios, no capítulo 7, diz que a pessoa que está livre para casar, ela pode casar com quem quiser. Isso, mas ela tem uma ressalva, contanto que seja no Senhor. O grande problema de muitos casamentos que foram tomados por muitos jovens é porque não ouviram a palavra de Deus, não ouviram os seus pais, seguiram os seus próprios desejos e as suas próprias vontades e colhem com isso o amargo sofrimento por causa das suas escolhas. O nosso comentarista diz: que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro que não tem nenhuma união no Espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tenha causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em um lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando, assim, a influência espiritual da igreja,
houve um triste recuo. O nosso comentarista diz: um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual e os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Que Deus possa nos guardar, que Deus possa direcionar nós, pais, mães, a ajudar os nossos filhos nas escolhas daqueles que eles irão se casar. Que sejam pessoas que amam a Deus e que amam a sua palavra, que não troca nenhum princípio da palavra de Deus por causa das suas vontades e dos seus desejos, para que eles possam assim serem abençoados, para que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Muitos lares têm justamente sofrido por causa de escolhas que fizeram erradas, que não tiveram a bênção de Deus, não tiveram a bênção dos pais, não tiveram a bênção dos pastores. E que Deus possa, amados irmãos, nos ajudar para que possamos ajudar aqueles que precisam. Que nós possamos dar testemunho de Cristo e da sua obra em nossas vidas, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. O último tópico da nossa lição diz assim, findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Esta aqui é uma mensagem para o jovem. O seu desejo é de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro e de uma companheira. Isso é natural. Mas lembra-te de que Deus ouve a oração. E ele dá o exemplo aqui de quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaque, recebeu uma gloriosa resposta de Deus. Glória a Deus! Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos, pode impedir que receba aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, porque Deus, Ele faz o solitário que ele viva em família. Deus, que trouxe a companheira para Adão, pode fazer isso para ti e espera no Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoa. Antes de concluirmos a lição deste domingo, eu quero abrir um parênteses, porque vai aparecer abaixo do seu vídeo a oportunidade para que você possa, assim, contribuir com a obra do Senhor. Que Deus possa, assim, te abençoar. Esta lição deste domingo, que ela possa falar ao seu coração. Que ela tenha uma mensagem não somente voltada para o casamento conjugal, mas para o casamento também das amizades que você faz. Deus, Ele é um Deus santo. Deus, Ele é um Deus zeloso. E Ele veio, como nós falamos aqui, buscar um povo santo. E para isso, você deve também ser santo. Deus veio buscar um povo separado. E para isso, você deve também ser uma pessoa, um crente separado. Que as nossas uniões com estranhos, mistas, elas podem comprometer a nossa fé.
ela pode trazer prejuízos à nossa vida espiritual. Que você possa, a partir da palavra de Deus, verificar quais são as suas amizades, quais são aquilo que você compactua com as pessoas, que você possa se juntar ao povo de Deus, que você possa ouvir a palavra de Deus. E é importante, é extremamente necessário que você olhe, observe a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te mostrar, que vai te proteger para que você não erre, para que você seja advertido. É a palavra de Deus que te confronta. Né? A nossa igreja, nós temos o compromisso de lermos a palavra de Deus todos os dias. E para que isso que os nossos pastores colocaram? É justamente para que você possa meditar nela todos os dias, para que Deus possa falar no seu coração todos os dias, para que você possa, a partir dela, ser confrontado, assim como o povo foi confrontado quando Neemias mostrou aonde eles erraram. E isso hoje nós temos em nossas mãos, este privilégio de termos ela todos os dias para lermos, para vermos as nossas falhas e procurarmos ser santificados. E também que possamos fazer como Esdras e Neemias, orar, buscar a Deus. Nós estamos no mês de jejum e de oração. Estamos caminhando para a última semana e que você possa se dedicar a buscar a Deus, a orar ao Senhor, a levar a sério a nossa vida de piedade em relação ao nosso Senhor. Que tiramos proveito disso, porque são as oportunidades, são os meios de graça que Deus está nos dando para que possamos ser santificados, para que possamos ser um povo separado, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo peculiar do Senhor. E para isso, esse povo é especial. É um povo que ama ao Senhor, que ama a sua palavra, que busca a sua face. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã e que o Senhor possa falar ao seu coração. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Pai amado, Pai querido, diante de Ti estamos, Senhor, nesta manhã. Queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra, por esta lição, Senhor Deus, que nos deste a graça de podermos meditar, de podermos estudar, Senhor. Que ela possa falar ao coração daquele que ouve, daquele, Senhor Deus bendito, que necessita, Senhor Pai. Ó Deus, que o Senhor possa trazer restauração, edificação, consolação, que a sua palavra possa exortar, Senhor Deus, nesta manhã. Que possamos viver, Senhor Deus, com mais graça, com mais amor ao Senhor, que possamos nos dedicar e aplicar, Senhor Deus, que possamos guardar esta palavra em nosso coração para que não venhamos pecar contra Ti. Que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que os nossos olhos possam estar firmados em Cristo e que possamos aguardar, ó Deus, ansiosamente, a volta do nosso Redentor, o grande dia do triunfo. Que isso seja, Pai amado, o nosso desejo e a nossa vontade. Abençoa o Teu povo neste domingo, Pai, que seja um domingo cheio da Tua bênção e que nesta noite possamos retornar para juntos, ó Deus, adorarmos o Senhor com alegria e singeleza de coração. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.